Olá, colega reparador, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nessa terça-feira, Carnaval de 2025. Carnaval tá aí, mas a gente tá aqui. A gente não poderia deixar de cumprir com a nossa, digamos, obrigação, né? Não seja uma obrigação no sentido negativo, mas sim de prestigiar a quem nos prestigia, né? Em primeiro lugar, não poderia deixar de agradecer aos nossos alunos, certo? Também a você, para o seguidor do nosso trabalho, você que gosta do nosso trabalho. E aí, como o anúncio aí do vídeo, né? O título do vídeo ele sugeriu, né? E de fato, nosso assunto aqui hoje é diagnóstico dos bicos injetores. Claro que quando a gente fala sobre diagnóstico de bico injetor, a gente tem que fazer a devida separação. Nós estamos falando do injetor convencional MPFI, ok? Porque quando se trata do injetor EFI, monoponto, muda um pouco, tá certo? Tem mais de um modelo relacionado que eu estou falando ao oscilograma, né? Então é bom fazer essa especificação. Também os detalhes de teste também no equipamento também tem diferença. E nós temos também os injetores da família GDI. Então, para quem faz o nosso curso de injeção eletrônica ou injeção GDI ou o treinamento de osciloscópio, vai saber disso, sabe disso, pode confirmar conosco aí, certo? Por falar nisso, vou aqui já deixar o nosso convite para você anunciar, para você que ainda não sabe, ok? A nossa oferta, nossa última, digamos, promoção. Então vamos lá. Então, pessoal, nós vamos fazer um reajuste dos nossos preços, né? A economia aí pede e a gente tem que fazer um reajuste nos nossos preços, mas não antes, sem oferecer para você, certo? Uma facilitação para você que quer adquirir mais um curso nosso, você já é nosso aluno e quer adquirir mais um curso nosso, ou você que está pensando em se matricular em um dos nossos cursos, ok? Então, o preço vai subir, mas nós temos um preço especial de R$ 375, ok? Uma proporção por tempo limitado. Desculpe. Então, em todos os nossos treinamentos, nossos cursos online. Então, aproveita essa oportunidade, certo? Se você já tem o treinamento, divulgue com seus colegas, divulgue você que fez e gostou, ou faz e sabe que o nosso treinamento tem qualidade, então divulgue com seus colegas e ajude a gente a divulgar essa nossa promoção, ok? Então, mais uma vez, não perca essa oportunidade, aproveite essa oportunidade. Essa promoção é por tempo limitado, não vou marcar o dia, mas é lógico que após o reajuste, então, todos vão pagar com um acréscimo de em torno de 20%. Então, dado o recado, vamos lá ao assunto do nosso vídeo de hoje. Então, aqui é o ambiente do nosso treinamento, ok? No caso de injeção eletrônica, do básico avançado, porque a primeira coisa que eu quero abordar aqui com vocês é como é que a gente, alguns anos atrás, né, nós tínhamos a condição de fazer o diagnóstico dos injetores. Então, isso aqui é uma condição dos injetores onde não está das condições mais críticas, mas veja que está uma condição bastante, né, desfavorável para o bico injetor. Tá certo? E é claro que o injetor, nessas condições, não vai injetar corretamente. Muitas vezes, nós temos um volume de combustível injetado, certo? Uma quantidade injetada correta, mas a injeção de combustível, né, o formato do leque, ok? Tão necessário para uma boa pulverização, né? Tão necessário para poder haver uma boa emulsão entre o ar e o combustível, né? Não acontece, ok? Então, como é que nós tínhamos para testar os injetores? Apenas na máquina de injetores, máquina de teste de injetores, ok? Aqui é uma imagem do nosso treinamento. Então, a máquina de injetores onde nós podemos ver, fazer todos os testes, né? Teste de vazão, estanqueidade, de leque, etc. Porém, o injetor ele não reproduz fielmente o veículo, né? O que acontece no veículo, o modo como o módulo de injeção, o módulo de gerenciamento do motor, ele faz
esse controle, o ajuste fino, né, do chaveamento do injetor. Então, é claro que é uma simulação e muitas vezes o que a gente vai encontrar na máquina não condiz com a realidade no veículo. Então, no veículo nós temos a depressão do coletor, nós temos a temperatura de trabalho, nós temos o controle do injetor, a corrente aplicada. Tudo isso vai fazer a diferença no momento da injeção. Então, a máquina ela não consegue reproduzir isso, né? Mas com o osciloscópio, né, que é a imagem do nosso treinamento do osciloscópio, então nós podemos, através dessa imagem aqui, fazer uma avaliação mais precisa no melhor laboratório que existe, que é o próprio veículo, né? Então, o melhor local de você testar um componente é no próprio veículo. Nessa imagem aqui nós temos, para você que ainda não sabe, nós temos a tensão, certo? O chaveamento do injetor, vamos chamar a corrente positiva, né? E nós temos aqui a corrente. Então nós temos tensão em azul, certo? E corrente aqui em roxo, né? Então essa curva aqui, certo? Essa ligeira curva para baixo, isso aqui representa a abertura do injetor, ok? Então na linha de corrente, essa curva ela vai representar a abertura do injetor. Então a abertura não se dá exatamente aqui, quando a tensão chega. Então, no momento do chaveamento, nós temos uma queda aqui abrupta aqui da tensão, mas a corrente ela é sempre retardada com relação à tensão. Então, no momento em que o injetor, de fato, a agulha dele descola, né, da sede, então o efeito, né, desse movimento da agulha causa um distúrbio na corrente e nós temos essa queda aqui, ok? No momento que o injetor desliga, certo? O que vai representar o fechamento vai ser essa ligeira curva aqui, que em alguns injetores ela é mais acentuada e outras menos, ok? E tem, lógico, todos os detalhes para fazer essa análise e no treinamento a gente passa alguns outros detalhes necessários, mas aqui a gente pode fazer a marcação em que a abertura é nesse ponto e o fechamento é nesse ponto aqui, certo? Então, fazendo essa avaliação com o osciloscópio, verificando a tensão e a corrente, né, do injetor, a gente consegue fazer um diagnóstico mais apurado, né? Então, se aqui marca a abertura e aqui o fechamento, aqui a abertura e aqui o fechamento, e aqui nós temos o injetor em boas condições de funcionamento, é claro que fazendo a comparação entre os injetores, né, se eu tiver um injetor que esteja abrindo aqui em cima, ao invés de aqui, né, ou seja, atrasado, é lógico que esse injetor vai injetar menos combustível. Se ele estiver abrindo adiantado, ele vai injetar mais. A mesma coisa acontece com essa curva aqui, né, que indica o fechamento. Se ela estiver mais em cima, o injetor está fechando antes, o que vai fazer com que injete menos. Se ela estiver mais à frente, né, ou seja, ele está fechando atrasado, vai injetar mais combustível. Então aqui nós já temos uma evolução bastante significativa no diagnóstico dos injetores. Então, vocês podem ver aqui, então nesse veículo aqui nós temos uma injeção excessiva de combustível, né? Então, mistura extremamente rica. Então veja que nós temos a abertura, né, desse injetor nesse ponto. Essa corrente aqui de trabalho do injetor multiponto, ela gira em torno de 1 ampere, ok? Então, daqui do zero, né, até aqui em cima, nós temos aqui uma linha de zero, já está um pouco descalibrado aqui, mas pegando essa referência aqui como linha de zero, daqui até aqui vai dar aproximadamente 1 ampere, ok? E com relação à tensão desse ponto aqui, que é o ponto zero, essa linha aqui, ó, até aqui em cima, tá certo? Nós vamos ter aí em torno de aproximadamente 50 volts de pico, ok? Então, para quem não sabia, já fica sabendo aí sobre essa questão desses valores de corrente e tensão. Mas observe, eu vinha dizendo que a abertura está no ponto correto. Nós avaliamos nesse veículo, certo? Todos os injetores. As aberturas estavam todas iguais, mas esse injetor aqui, veja bem onde é que está aquela linha de fechamento, certo? Além dela ser mais acentuada, certo? Esse injetor não é do mesmo veículo que nós temos lá na nossa aula, tá certo? Na nossa aula nós temos
o veículo da Volkswagen, e aqui nós temos o veículo da GM. Então, por característica, ela já é mais acentuada a curva, o que é melhor para a gente fazer a avaliação, certo? Mas a característica desse injetor, desse veículo GM, ok? Então, ela era para fechar aproximadamente nessa região aqui, certo? Ela estava fechando aqui, por isso que estava havendo uma injeção de combustível excessiva, ok? Então, nós matamos de forma mais rápida, sem precisar desmontar, de forma mais confiável, ok? Esse problema devido a essa avaliação no próprio veículo, na condição de funcionamento, né, do injetor. Bom, nessa imagem aqui nós estamos utilizando aqui o MT Pro, o analisador de motores, osciloscópio analisador de motores MT Pro. Esse veículo aqui, que é um Fiat Uno, certo? 2021, ele chegou para nós com esses códigos de falhas. Então nós tínhamos código P0300, 301, 304 e 302. Ok? Então já chegou com esses DT6 e a reclamação de que o veículo ele tem dificuldade de partida, tá certo? E também uma ligeira perda de potência, o cliente reclamava desse veículo. Certo? Então, avaliando com o MT Pro, nós fizemos uma avaliação chamada eficiência de cilindros, ok? Onde ele nos dá em tempo real o funcionamento, certo? O balanceamento dos cilindros, certo? O balanceamento que eu estou falando é com relação ao equilíbrio entre eles. E, de fato, o nome da análise é equilíbrio de cilindros. Então, veja que nós temos o cilindro, nesse momento aqui, nós temos o cilindro 1, 3 e 4, que é por ordem de ignição, certo? Dentro de uma faixa satisfatória, com uma certa uniformidade aqui, com a ligeira diferença entre eles. Mas o cilindro 2 nem aparece aqui, ok? Nessa análise. E aqui no gráfico, o gráfico, nós temos 3 gráficos aqui. Então nós temos aqui 3 gráficos e um gráfico aqui mais abaixo, certo? Separado dos demais, ok? E esse aqui é exatamente o cilindro 2, aquele que nem está aparecendo lá, certo? Nas barras que nós mostramos inicialmente. Então a eficiência do cilindro 2 está bem abaixo dos demais, ok? Esse carro, para nós que estivemos avaliando ele, né, fizemos todo o processo de diagnóstico, a rotação dele estava praticamente que equilibrada, certo? Com uma ligeira vibração na marcha lenta, mas ele respondia bem e tudo mais. Porém, tinha essa reclamação do cliente, né, de uma ligeira perda de potência e dificuldade de partida em alguns momentos. Certo? Então, nós já detectamos de imediato, através do teste de equilíbrio dos cilindros, certo? Que o cilindro 2 de fato estava bem abaixo, ok? E aqui também dava para observar, porque aqui nessa imagem não ficou tão boa, mas dava para observar que também o terceiro cilindro também não estava tão eficiente, certo? Então, para fazer um teste rápido, o que ocorre? Nessa eficiência de cilindro, nós conseguimos avaliar a eficiência do cilindro. A gente não sabe se essa deficiência que o cilindro 2 estava mostrando, o que era de fato. De imediato a gente não tem como dizer se é um problema de compressão, se é um problema de ignição, se é um problema de injeção, mas a gente pode fazer um teste prático e rápido e, de acordo com a resposta do equipamento, de acordo com a resposta da linha daquele determinado cilindro, nesse caso o cilindro 2, certo? Nós conseguimos chegar rapidamente à conclusão se o problema aqui está ligado à injeção de combustível, ok? É o que nós fizemos. Então aqui, veja que aqui eu estou fazendo um teste, estou colocando um pouco de químico aqui no corpo de borboleta, logicamente com uma proporção baixa, né, porque nós já temos a injeção de combustível, só para a gente ver se vai haver reação no segundo cilindro. Então vamos lá. Então aqui no gráfico, certo? Nós podemos ver aqui, mais uma vez, não ficou tão boa essa imagem, né? Na próxima que nós fizemos, a gente vai procurar melhorar isso, mas ó, eu tenho uma linha aqui,
Eu volto só um pouco mais. Ó, o gráfico do cilindro 2, ele vem aqui, na hora que eu injetei, ele subiu, ok? Então teve uma subida significativa, depois ele volta a cair aqui novamente. Vou repetir para que você possa ver. Lá ele vem, sobe. Então essa subida foi no momento da injeção. Então essa reação está nos mostrando aí de forma rápida, certo? Para fazer essa análise, certo? Além da lógica da instrumentação, ou melhor, da configuração que a gente tem que fazer no equipamento, que não é tão simples quanto um osciloscópio convencional, nós só precisamos do sinal de rotação e do sinal do primeiro cilindro, certo? E o script, né, o programa inserido no equipamento, ele vai fazer, né, a identificação cilindro a cilindro com essas duas informações, né, como se ele tivesse as informações do sensor de fase e rotação, ok? E daí ele consegue identificar os cilindros e jogar na tela, certo? Diversas informações, entre elas esse gráfico aí que nós acabamos de ver, certo? Onde, quando nós temos os cilindros todos funcionando de forma uniforme, a gente vai ver eles todos juntos, como você pode ver aqui após a substituição dos injetores. Então aqui já foi após a substituição dos injetores, veja que os gráficos dos cilindros estão todos dentro da mesma faixa, ok? Certo? Então, qual é o diferencial aí? O diferencial foi a rapidez com que nós identificamos a falha nos cilindros, certo? E será que a gente conseguiu realmente confirmar o que o equipamento estava nos dizendo? Então aqui, ó, lá pelo gráfico, né, avaliando de perto como nós estávamos, nós vimos que nós tínhamos o cilindro 1 e o 4 trabalhando próximo à mesma linha, ok? Alinhados. O cilindro 2 bem abaixo, como vocês puderam ver lá, certo? E o cilindro 3 um pouco mais baixo. Ele não estava nem igual aos melhores cilindros, tá certo? Na verdade o melhor é o 4 aqui, mas também não estava tão ruim quanto o 2, certo? Mas veja que bateu exatamente, né, com o que nós vimos lá no equipamento. Então, um diagnóstico rápido, certo? Um diagnóstico preciso e o mais importante, né, a rapidez, a velocidade, porque isso nos faz economizar tempo, né? E daí a nossa produtividade ela aumenta bem mais. Para dominar, para trabalhar com um equipamento desse sem conhecimento, porque o equipamento só não resolve, você precisa de outros conhecimentos, você precisa ter todo o domínio dos sistemas que você vai trabalhar. É aí onde eu chamo a atenção para você a necessidade, né, de você fazer os treinamentos, né, os treinamentos que possam te dar subsídio para que você, quando pega um equipamento desse nível, você possa aplicar, né, usufruir, melhor dizendo, de todo o equipamento. Então, nós estamos com essa oferta e há uma oportunidade para você ou adquirir mais um treinamento, certo? Ou começar a estudar conosco. Nós vamos ter aqui o curso de injeção eletrônica do básico avançado, o curso de injeção GDI, o curso de osciloscópio e transdutores, o curso IDEA, que é um curso de base com sensores, atuadores, né, funcionamento e aplicação de sensores e atuadores com foco no diagrama elétrico. E o multímetro também de teste de chicotes. Então, esse equipamento aqui vai te servir tanto para a linha diesel, como para a linha flex, ok? E para qualquer sistema que você for trabalhar, seja injeção eletrônica, seja ABS, né, etc. Nós temos o curso de RedCam e alternador pilotado. Então, nós temos um pacote aí de formação em sistemas eletroeletrônicos automotivos. Então, mais uma vez, aproveite essa oportunidade. Bom, pessoal, então foi isso que nós resolvemos trazer para você nesse vídeo dessa terça-feira, que já é evolução no diagnóstico dos injetores. Então, desde lá atrás, né, também é utilizado até hoje, é claro, não é que a gente vai dispensar uma máquina de teste, mas sim a gente ganha velocidade no nosso diagnóstico. Agora, como eu acabei de falar, isso depende também de outros conhecimentos, porque pular direto para um equipamento, certo? Sem ter a formação, sem ter o conhecimento dos sistemas, dos componentes, da estratégia de funcionamento,
então você vai ficar bastante limitado, tanto no seu aprendizado, como na sua utilização dos equipamentos, seja o osciloscópio, seja o scanner, seja o multímetro, ok? E outros equipamentos que a gente tem no oficina. Então já convido você para a nossa resenha técnica agora na quinta-feira, certo? Às 8h15 também. Então nós temos resenha técnica, onde nós vamos abordar o sistema EVAP e o sistema EGR. Então, o funcionamento, né? E também os efeitos mais comuns, ok? Então, mais uma vez, aproveite essa oportunidade, vem estudar conosco. Até o nosso próximo vídeo.